A quinta-feira tinha sido um dia cheio e terminou de maneira trágica. Pedro cumpriu a profecia. Antes que o galo cantasse, 2 vezes ele negou a Jesus 3 vezes. Então se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, caindo em si, desatou a chorar. Logo pela manhã, sexta-feira de manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os líderes todos da religião judaica, os escribas, os sheiks do judaísmo, todo o sinédrio, o que eles entendiam que era uma espécie de califado judaico de Jerusalém, o único na terra representando o Deus vivo. E eles, assim reunidos, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Jesus já todo espancado, surrado, esmurrado, humilhado, agora é amarrado e entregue a Pilatos. Pilatos, então, o interrogou, provavelmente na Fortaleza Antônia. Era uma jornada da casa de Caifás, no Monte Sião, até a Fortaleza Antônia, uns 2,5 quilômetros ou 3 em linha reta, até lá. E Pilatos o interrogou. Jesus ouviu o interrogatório. Primeira pergunta de Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então, os líderes da religião judaica, os principais, a cúria judaica, os episcopos judaicos, os presbíteros judaicos, os líderes, acusavam a Jesus na presença de Pilatos de muitas coisas. Pilatos ouviu e voltou a interrogar a Jesus. Ele perguntou: tu nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra. Jesus, porém, não respondeu palavra alguma, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, era costume entre os judeus soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Era um indulto indiscriminado. Havia um preso bárbaro chamado Barrabás, preso com amutinadores e que poderia ser entendido e interpretado como um guerrilheiro terrorista das práticas político-ideológicas extremistas que havia dentro do judaísmo radical, os quais os amutinadores com os quais Barrabás andava, em tumulto haviam cometido homicídio. E era por isso que Barrabás estava preso como representante daquela turba. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, rogar a Pilatos. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte a Jesus, o rei dos judeus? Pois Pilatos bem percebia que era por inveja que os líderes da religião haviam entregado Jesus a ele. Era só inveja, porque não podiam concorrer com a graça que havia sobre Jesus. Então a mediocridade invejosa queria matá-lo.
grandes questões e causas, supostamente expostas como importantes para todos, são movidas praticamente sempre pelos motivos mais mesquinhos, mais medíocres, pelas invejas mais básicas e animais. Mas os líderes dos judeus incitaram a multidão e enviaram os seus diáconos de persuasão para o meio do povo, falando no ouvido de um a um, dizendo: peçam Barrabás, peçam para Pilatos liberar Barrabás. É Barrabás que nós queremos, a ordem religiosa é Barrabás. Jesus vai para a cruz. Mas Pilatos lhes perguntou de novo: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei deste a quem chamais de o rei dos judeus? O que eu vou fazer com ele? Ele não fez nada. Eles, porém, clamavam juntos, incitados pelos líderes religiosos. E o povo sempre obedece o incitamento das lideranças religiosas, sem saber nem porquê. Diziam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos de novo lhes disse: que mal fez ele? Ele não fez mal nenhum. Mas eles gritavam cada vez mais: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão para não criar um problema, uma insurreição que fizesse os romanos, aos quais Pilatos representava, terem que entrar em ação para conter o povo, o que não seria bem ouvido em Roma, porque seria sinal de fraqueza política de Pilatos controlando os levantes judaicos, para que ele não criasse um problema político para si mesmo, soltou-lhes a Barrabás, após mandar açoitar a Jesus como era praxe. Não é que Pilatos estivesse querendo dar mais uma surra em Jesus, fazia parte do rito. E então o entregou para ser crucificado. E eu digo a vocês, no juízo, Pilatos vai se levantar e vai julgar toda esta geração, todo este circo de ódios invejosos, que ele mesmo discernia como motivação imediata para provocar a crucificação de Jesus. Então, os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. E agora era hora, era comum entre os soldados, não importando quem fosse o preso, se divertirem. Eram os ritos do escárnio que normalmente os soldados faziam, e não apenas com Jesus. Só que com Jesus, dada a cenografia e as conversas que eles ouviam, ficou tudo mais interessante. Vestiram Jesus de púrpura, porque se dizia que ele era um rei, e tecendo uma coroa de espinhos lhe a puseram na cabeça, e o saudavam dizendo: salve o rei dos judeus. E você pode ouvir a gargalhada de todas as autoridades judaicas, felizes que o rito romano criava uma humilhação que os fazia orgasmarem-se de prazer. Refiram-me à liderança dos judeus que assistiam o espetáculo. E davam-lhe na cabeça com um caniço, e cuspiam, escarravam nele, e, pondo-se de joelhos, o adoravam com todo escárnio. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora do pretório, com o fim de o levarem para o lugar da execução.